Bom dia, gente. Bom dia, pessoal que está assistindo pela internet. Que bom a gente estar aqui. Eu fico muito feliz e honrado de ser convidado para pregar aqui. Embora quase é difícil eu sair da minha igreja local para ir pregar na igreja de outras pessoas, mas eu sei que quando eu sou convidado novamente é porque deu certo. Algumas igrejas eu vou, prego uma vez, nunca mais me chamam. Porque... Mas eu vou dizer para você por que isso acontece. Eu tenho um entendimento de que a igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para ser um instrumento revolucionário na face da terra. Ela não foi chamada para se adequar ao status quo. Ela não foi chamada para concordar com tudo que ela vê. Ela se transformou nisso. Mas isso é uma aberração. A igreja precisa recuperar a sua visão original, aquilo para o que ela foi chamada para ser. E a igreja do Senhor Jesus foi chamada para virar esse mundo de cabeça para baixo. O sistema desse mundo jaz no maligno. Não é que o mundo jaz no maligno. As pessoas quando leem o mundo jaz no maligno, pensam que o diabo é dono de tudo. Não, quem criou a terra foi Deus, ela pertence a Deus, o universo pertence a Deus, mas o sistema desse mundo é um sistema que está nas mãos de Satanás, porque Adão entregou esse sistema nas mãos de Satanás. Legalmente o diabo tem o direito ao sistema desse mundo, porque Adão entregou. Adão foi chamado para ser, entre aspas, o Deus desse mundo, para ser o representante, o gerente de Deus desse mundo. Deus deu a ele autoridade sobre todas as coisas. Você lê o livro de Gênesis, logo no início, nos capítulos 1, 2, Deus deu a Adão toda a autoridade para ele dominar sobre toda a terra, e essa autoridade ele acabou passando para o diabo, e Romanos explica para nós por quê. O apóstolo Paulo diz que aquele a quem a gente presta obediência, desse nós nos tornamos servos. E o diabo tomou espertamente essa autoridade das mãos de Adão, dando uma volta nele, usando de um artifício, enganando a Adão e a Eva. Mas, como igreja, essa autoridade foi restaurada à igreja. E quando a igreja ela se estabelece, aquela igreja ela é uma embaixada do reino de Deus. Ela se torna um local de representação do reino de Deus. Então, na igreja, no âmbito da igreja, o diabo não tem espaço, o diabo não tem vez. Ele jaz nesse mundo, mas ele não jaz na igreja. A igreja é um ambiente de liberdade, somos livres porque ele está lá do lado de fora, ele não tem autoridade dentro da igreja, não é simplesmente do espaço físico. A igreja como entidade espiritual, como noiva de Cristo, o diabo não tem autoridade sobre ela, porque essa autoridade foi resgatada por Jesus e é entregue de um a um, vez após vez, a cada pessoa que se converte. E o pastor André passou para mim que o tema desses dias aqui, eu perguntei para ele, você está com algum tema específico, alguma coisa especial? Ele falou, a igreja. Eu falei, meu Deus do céu, tema amplo desse, como é que eu vou fazer uma pregação com o tema a igreja? Aí eu já pensei em fazer aquela enrolação, aquela pregação enrolation, né? E a igreja, o que é a igreja? A igreja é a igreja. Se não fosse a igreja, não seria a igreja, mas como é a igreja, é a igreja, aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Foi cada um para sua casa em paz. Mas eu quero falar para você sobre essa igreja revolucionária, essa igreja que revoluciona, essa igreja que muda, que altera o sistema, que influencia o sistema. E eu quero ler com você aqui uma passagem que não está aqui no meu esboço. Eu tenho até um versículo dessa passagem, que é Atos capítulo de número 2. Atos capítulo 2, se você costuma acompanhar com Bíblia de papel. Quem é que tem uma Bíblia de papel aí na mão? Levanta a Bíblia para fazer o diabo nervoso. Amém. Se você tem Bíblia eletrônica também, você está valendo, sem problema nenhum. Eu também uso para caramba. Eu custei achar aqui, essa Bíblia aqui é nova, eu ganhei essa Bíblia aqui na sexta-feira. Bíblia bacana, legal, boa assim para levar para a pregação, para levar para o púlpito. Eu ganhei na sexta-feira. Eu estou com uma dificuldade de encontrar os versículos aqui, porque naquela Bíblia usada que a gente tem, que a gente usa muito, a gente fala o versículo, ela já abre sozinha, né?
ela já vai lá, essa aqui ainda está em treinamento, então, está no intensivo. Atos capítulo 2, eu quero ler para você o finalzinho do capítulo, versículo 42 em diante, que diz que aqueles que aceitaram a palavra, que se converteram, primeira leva de pessoas que se converteram para formar a igreja primitiva. Você sabe aqui o contexto. Pedro, ele estava reunido com aquelas 120 pessoas, 120, aliás, com 119, né, 120 com ele, e aquela galera esperando, aguardando que viesse a promessa do Pai, que eles não tinham ideia do que era. Eles não sabiam o que era aquilo. Jesus apenas disse: olha, vocês fiquem aí e aguardem até que venha a promessa do Pai sobre vocês. E eles ficaram ali durante 10 dias esperando, sem saber o que ia acontecer. Foi uma surpresa para eles, para todas as pessoas que estavam em volta, quando eles começaram, e eles perceberam, eles viram que de repente veio um som de um vento impetuoso, e eles começaram a ver línguas como de fogo sobre a cabeça de cada uma daquelas 120 pessoas, e eles passaram de repente a falar em línguas. E diz a Bíblia que havia do lado de fora também pessoas que estavam passando, começaram a parar porque ouviram aquele som, e começaram a parar para ver, e viram que apesar de haver ali, entre os que passavam, gente de outros povos, de línguas diferentes, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não é que os discípulos estivessem falando um em japonês, o outro em inglês, o outro em alemão. Não, o japonês passava e ouvia em japonês, o alemão passava e ouvia em alemão, o americano passava e ouvia em inglês. Eu acho que eu estou usando as línguas contemporâneas para você entender o contexto, porque ele fala aqui de povos antigos e línguas que nem existem mais, mas cada um os ouvia falando na sua própria língua. O fenômeno não foi uma coisa do tipo, Pedro começou a falar inglês, João alemão, André japonês. Não, eles falavam em línguas e as pessoas que passavam falando: mas peraí, que fenômeno é esse? Porque eu estou escutando na minha língua, e outros diziam: não, mas eu também estou escutando na minha. E a Bíblia diz que eles escutavam que os discípulos falavam das grandezas, da glória de Deus. Não estavam falando sobre nada deles, mas a respeito de Deus. E aquilo chamou a atenção, e alguém disse assim: não, mas esse pessoal está bêbado. Esse pessoal está bêbado. E Pedro faz a sua primeira pregação, e ele convence, ele é usado pelo Espírito Santo para convencer aquelas pessoas que elas precisavam de Jesus, e 3.000 pessoas se converteram, 5.000 pessoas se converteram naquela primeira. Não, peraí, já estou somando coisa aqui. 3.000 se converteram naquela primeira leva. Agora você imagina uma igreja que até então era formada de 120 pessoas e da noite para o dia passa a ter 5.120 membros. 3.000? Não, mas é porque mais adiante mais 2.000 se converteram. Não demorou muito tempo, não. Mais uma semaninha e mais 2.000 se converteram. Tu imagina a igreja, você imagina se hoje, esse domingo, nós estamos reunidos aqui, quantas pessoas a gente deve ter aqui? André, você que mais ou menos 300? Você imagina se a gente hoje sai daqui com 300 pessoas, no domingo que vem a gente volta e tem 3.000 pessoas querendo entrar na igreja. Tu imagina só a doideira. E Pedro batizou todo mundo numa tacada só. Aí começa a descrever aqui o estilo de vida daquela turma que era chamada a igreja. E descreve aqui no versículo 42, dizendo assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui não explica o que era a doutrina dos apóstolos, mas se você for olhar para Hebreus capítulo 6, fala que a doutrina básica de Cristo fala sobre fé, arrependimento de obras mortas, fala sobre ressurreição de mortos. Eles perseveravam em falar sobre essas coisas. Eles falavam sobre a fé genuína que muda a nossa vida. Eles falavam sobre o fato de que Jesus, ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele voltará. Eles falavam sobre a vida abundante que Deus tem para nós. Aqui era isso que eles pregavam, eles perseveravam, não estavam tentando inventar uma doutrina nova. Olha, Jesus ensinou umas coisas muito bacanas, mas agora a gente cresceu, evoluiu e a gente sabe mais. Não, eles não tentavam inventar a roda de novo. Vamos pregar o que Jesus nos ensinou. Vamos passar adiante a visão que Jesus passou para nós. Vamos levar adiante aquilo que foi passado para nós. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam em ter comunhão uns com os outros.
perseveravam no partir do pão e nas orações. O partir do pão aqui simboliza e representa, é um termo usado no Novo Testamento para se referir à ceia, a Santa Ceia, Eucaristia, tem vários nomes para a Santa Ceia, Eucaristia, comer do pão, a ceia do Senhor, eles perseveravam nisso, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse pessoal aqui perdeu o apego às coisas materiais. Essa turma aqui se converteu de uma maneira e viviam um estilo de vida tal que eles perderam o apego às coisas materiais. Cara, que legal que você tem esse carro do ano. Cara, esse carro do ano aqui é uma bênção que Deus me deu. Mas eu vou ofertar isso para a igreja. Eu vou ofertar porque o reino precisa avançar. O reino precisa ir para frente. Entenda o seguinte, quando você lê Atos dos Apóstolos, você começa a entender que esse pessoal dessa igreja, a igreja que a gente chama de igreja primitiva, para eles não havia diferença entre a igreja e o reino de Deus. Nós, dos tempos modernos, século XX, século XXI, a gente fez essa separação doida. Não, eu sou do reino. A igreja é uma coisa, o reino é outra. Mas na visão bíblica, igreja e reino é a mesma coisa. Expandir o reino é fazer a igreja crescer. E fazer a igreja crescer é expandir o reino. Eu já ouvi pastores dizendo assim, eu não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena. Um pastor não tem o direito de querer que a sua igreja seja pequena. Quando nós preferimos uma igreja pequena, nós estamos fazendo de uma igreja uma subcultura, onde a gente convive com os nossos amigos, irmãos, é só a gente, nós almoçamos juntos, lanchamos juntos, jantamos juntos, viajamos, tiramos férias, mas é aquele grupo, eu conheço todo mundo, João, Maria, José, Carlos, Andréia, Manuel, eu conheço todo mundo, e todo mundo me conhece. Não, é um desrespeito à obra do Espírito Santo, quando eu faço uma preferência por uma igreja pequena, tranco as portas, porque já chegamos a 150 membros, porque a lei do reino é crescimento. Jesus, quando ele fala sobre o reino, ele diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes. Começa algo pequenininho, de repente começa um grupo pequeno, como nós começamos a nova igreja. A gente começou um grupo que era eu, a minha esposa, meus filhos, minha sogra, e tinha mais uma meia dúzia de 3 ou 4 doidos que foram com a gente. E a igreja era tão pequena que eu dirigia o louvor, eu tocava, cantava, dirigia o louvor, eu mesmo fazia o backing vocal, o contracanto, era eu que fazia, eu mesmo fazia, eu tirava a oferta, eu dava a oferta, eu fazia apelo, eu aceitava Jesus, porque não tinha muita gente. Mas hoje, dizem lá, o nosso pastor, que é o cara que toma conta dessas estatísticas, é o homem de TI e tal, que nós estamos hoje lá com 6 mil membros na nova igreja. Mas como é que chegou a isso? Começou pequenininho, começou como uma semente de mostarda. Aí Jesus diz, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas depois de plantada ela cresce e se torna a maior das hortaliças, ao ponto das aves virem buscar abrigo debaixo das suas folhas. Então a gente não tem o direito de dizer, não, eu quero uma igreja pequena, não, eu tenho que chegar onde Deus quer que eu chegue, eu preciso que a igreja se expanda. Na verdade, o pastor que tem visão é um eterno frustrado. É um eterno frustrado. Sua igreja tem quantos membros? 100 mil. Você está feliz? Não estou feliz. Porque tinha que ter mais. Ainda tem muita gente precisando de ser alcançada. A igreja cresceu pra caramba, mas ainda tem muita gente pobre do pastor que olha e fala assim, minha igreja cresceu, está enorme, está lotada, está cheia, tem fila na porta de gente querendo entrar, já estou satisfeito. Louco. Você não está entendendo o que Jesus está querendo de você. Você não está entendendo a direção que você precisa ter, porque igreja e reino são sinônimos, a gente não pode separar uma coisa da outra. A igreja moderna fez essa separação doida, esquizofrênica, mas igreja e reino são a mesma coisa e precisam ser a mesma coisa. E diz aqui que esse pessoal, eles abriram mão desse apego a coisas materiais em função do reino. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa.
dia a dia, todo dia eles celebravam a ceia. Lá na Nova, todo culto a gente celebra a ceia, todo culto, domingo de manhã, domingo de noite. Eu faço uma live todo dia, 10 da manhã, que no final é meia hora mais ou menos de transmissão, no final celebramos a ceia. Aí tem gente que pergunta, pastor, na Nova o pessoal participa da ceia, vocês celebram a ceia todo domingo, por quê? Eu falo, não, a pergunta está errada, a pergunta não é por que nós na Nova participamos da ceia todo domingo, a pergunta é, por que as igrejas só participam da ceia uma vez por mês? Porque na verdade, a ceia é uma bênção que Jesus deixou para nós, não é meramente um ritual para a igreja, não, é um memorial de que Jesus deu a sua vida, pagou o preço, derramou o seu sangue, pelas suas pisaduras, as feridas feitas no seu corpo, nós fomos sarados. Quando eu como daquele pão, eu como declarando da planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho saúde plena. Quando eu bebo daquele sangue, daquele suco, eu dou graças a Deus. Por quê? Porque pelo sangue de Jesus, eu fui plenamente perdoado e aliançado com Deus. Me tornei um filho amado. Deixei de ser meramente uma criatura de Deus. Eu não sou mais criatura, eu não sou servo, eu sou um filho amado. Isso, quando eu tomo daquele cálice, eu lembro disso. Isso traz uma libertação, traz uma visão, um entendimento do amor de Deus por você, por nós. E eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu queria saber aonde é que na história, no curso da história da igreja, a igreja perdeu o rumo. E hoje em dia, ao invés de nós contarmos com a simpatia de todo o povo, a gente conta com a antipatia de todo mundo. Eu queria entender onde foi que a gente perdeu o rumo, porque essa igreja aqui, a igreja de Atos, era uma igreja odiada pelas autoridades que queriam manter o status quo, pelas autoridades governamentais de Roma, pelas autoridades eclesiásticas do templo, que tinham medo de perder a sua posição, o seu status, o seu prestígio. Mas o povo amava essa igreja, tinha simpatia por essa igreja. Aonde é que a igreja perdeu esse rumo? Eu sei aonde, e eu vou dizer para você já. Mas aqui essa igreja não só contava com a simpatia de todo mundo, como era o Espírito Santo que acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento dessa igreja não dependia de estratégias evangelísticas, cursos de evangelismo que foram ministrados na igreja e as pessoas faziam de tudo para trazer pessoas novas. Isso tem o seu espaço, é válido, é legal, mas é preciso que a gente entenda que se o Senhor não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar, em vão os trabalhadores estão tentando edificá-la. É um esforço tão grande para um resultado tão minguado, mas quando Deus entra no comando e Ele faz as coisas acontecerem, e Ele começa a trazer as pessoas, caramba, a gente entra num descanso, porque agora eu não dependo mais de estratégias ou cursos, eu agora dependo simplesmente de que Deus honre a palavra dEle e traga as pessoas, que genuinamente queiram conhecê-lo. Nós precisamos retornar a isso aqui. Essa igreja era uma igreja revolucionária, ela chacoalhou o mundo, ela não chacoalhou Jerusalém, ela não chacoalhou Israel somente, ela chacoalhou o mundo e continua chacoalhando até hoje. E nós precisamos recuperar essa visão. Há uma parte da igreja que nunca conseguirá retornar a isso aqui, que está tão dominada por tradições de homens, que não conseguirá jamais retornar a isso aqui. Mas nós precisamos de lideranças e igrejas que entendam a visão bíblica, abracem essa visão e digam: eu valorizo mais a palavra do que as tradições da denominação. Eu valorizo mais a direção do Espírito do que as minhas boas ideias. Eu quero ser dirigido pelo Espírito como líder da igreja para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dEle. Sabe que uma vez teve uma senhora que entrou na igreja, a gente estava na antiga sede ainda, e estávamos ainda em construção, a gente tinha culto, mesmo no período em que a gente estava fazendo obra lá dentro, a gente pegou um lugar cru, que não tinha nada, e a gente foi fazendo obra dia a dia, pouco a pouco, e ainda ao mesmo tempo tendo cultos, e um dia eu estava lá trabalhando, e eu estava de bermuda, sem camisa, todo suado,
E ela entrou, e ela veio, eu parei fazendo, olhei para ela, falei, pois não, ela falou, eu queria falar com o pastor da igreja. Eu falei, sou eu. Ela olhou assim e falou, o quê? Eu queria fazer uma pergunta, pastor. Pois não, aqui nessa igreja os senhores têm aquele encontro que é tremendo. Eu falei, minha irmã, aqui tudo quanto é encontro é tremendo. Aqui até encontro da escola dominical das crianças, quando as crianças iam os bebês, lá no berçário, é tremendo. O negócio aqui é violento. E de vez em quando tinha gente que perguntava, pastor, o senhor não está fazendo isso ou aquilo, porque não sai na igreja não sei aonde, estão fazendo, e está crescendo, está bombando. E tanto perguntaram, e eu dei tanta resposta que um dia eu falei, deixa eu falar aqui para a igreja, para todo mundo saber, e acabar com essas montoeiras de perguntas, se a gente não está fazendo isso ou aquilo. Nós não estamos fazendo o que não estamos fazendo, porque Deus não falou para fazer. No dia que Deus me disser para fazer, a gente faz. Mas enquanto Ele não fizer, nós não vamos copiar simplesmente porque a outra está dando certo. A gente precisa de uma direção. Deus, lá o que eles estão fazendo é demais. É para nós também. E se Deus disser sim, vai nessa, a gente vai e faz. Se Deus disser não, eu tenho outro plano e outro propósito para você, a gente faz o que Deus fala. Esse livro aqui, Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos até acham que o título do livro está errado. Porque se você lê, não são os Atos dos Apóstolos, são os Atos do Espírito Santo. Quando foram separar Barnabé e Paulo, para que eles começassem a fazer viagens missionárias, Tiago diz o seguinte, pareceu bem a nós, mas antes de mais nada ao Espírito Santo, separar Barnabé e Paulo. Não foi uma escolha que Barnabé fez, ou Paulo fez, ou Tiago tenha feito. O Espírito Santo disse, pode separar para mim Barnabé e Paulo. Quando surgiu a polêmica de os gentios estão se convertendo, tem que circuncidar. Não, não tem que circuncidar. Tem que seguir a lei de Moisés. Não, não tem que seguir a lei de Moisés. Não, não tem que guardar o sábado. Não, não precisa guardar o sábado. A liderança se reuniu, oraram, e aí Tiago dá o veredito final. Pareceu bem ao Espírito Santo deixar os gentios quietos, sem se meter com o negócio de lei de Moisés. Esquece isso. Nós estamos no tempo da graça. Quer circuncidar? Circuncida, mas olha, se lembre do seguinte, se você se circuncidar, tem que guardar a lei inteira. Faltou em um ponto, já errou em tudo. Deixa os gentios quietos. Mas quem foi que disse isso para Tiago? O Espírito Santo. São os atos do Espírito Santo. Então, essa igreja aqui, nós precisamos retornar a essas raízes e nos tornarmos, dentro da nossa modernidade, dentro de todos os recursos que a gente tem hoje em dia, sermos de novo essa igreja que vira o mundo de cabeça para baixo. Amém? Isso já está acontecendo. Mateus capítulo 16, o título dessa mensagem, eu quero pregar para você, sobre uma igreja sadia. Uma igreja sadia. O que é uma igreja sadia? Claro que eu não vou poder falar para você aqui de tudo. A gente ficaria aqui alguns domingos, algumas semanas, falando sobre uma igreja sadia. Eu quero levantar alguns pontos para você a respeito disso hoje aqui. Eu quero ler com você Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você está entendendo que quem disse aqui foi Jesus? Presta atenção no que Jesus diz aqui. Não é simplesmente tomara que as portas do inferno não prevaleçam. Eu vou estabelecer a minha igreja e vou torcer para que o diabo não consiga prevalecer contra ela. Não, ele fez uma afirmação profética. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando? Quando ela e enquanto ela se mantiver dando ouvidos à voz e à direção do meu Espírito. Porque no momento em que você deixa de dar a direção, de ouvir a direção do Espírito Santo, você está por sua conta. Mas no momento em que você diz, não, Jesus, eu quero fazer do teu jeito, eu não quero inventar a roda de novo. Ele se responsabiliza por fazer da igreja, essa igreja vitoriosa. Esse é o plano dele. E é óbvio, Jesus usou aqui um jogo de palavras quando ele fala com Pedro, porque o contexto é que Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos começam a dizer, olha, uns estão dizendo que você é Elias que ressuscitou, outros estão dizendo que é João Batista, e estão dizendo que você é isso e aquilo. Não, mas eu quero saber, vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus responde para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí, mas foi o Espírito do meu Pai que está nos céus. Você, Pedro, e é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. No português parece que é uma coisa só e que Jesus está dizendo que vai edificar a igreja em cima de Pedro, né? Mas se você olhar esse texto no grego Jesus usa um jogo de palavras. Ele diz: tu és Petros, mas é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Petros é uma pedrinha, é uma pequena pedra. Foi o apelido que Jesus colocou em Pedro, né? Porque o nome de Pedro não era Pedro, o nome de Pedro era Simão Bar Jonas. Simão Bar, filho de Jonas. O nome do pai de Pedro era Jonas. Então, você é Pedro, Simão Bar Jonas, mas eu vou te chamar de Pedro. Jesus tinha esse negócio, ele gostava de botar apelido nas pessoas, rapaz. Ele chamou Tiago e João, os irmãos Tiago e João. Ah, vocês são esquentadinhos, rapaz. Vou chamar você de irmão Boanerges, filho do trovão, cabeça quente, estouradinho. Hoje chama bullying. Naquela época era só brincadeira mesmo. E Jesus passou a chamar Simão Bar Jonas de Pedro, que significa uma pedrinha, porque Pedro, ele às vezes era muito cabeça dura. Mas ele diz: você é essa pedrinha, mas é sobre essa Petra, e Petra é uma montanha gigantesca de rocha sólida. É sobre essa Petra. Que Petra? A revelação de que eu, Jesus, sou o Cristo, o Messias. E quem tem essa revelação já está abençoado. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você teve essa revelação de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não teve uma revelação de que Pedro, não, você teve uma revelação de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é em cima dessa revelação que a igreja é edificada. Amém, gente? A visão de uma igreja vencedora, de uma igreja sadia, não é nossa, é de Jesus. Nós simplesmente temos que seguir a visão dele e não tentar refazer ou inventar uma visão nossa. A promessa de Jesus foi: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A gente tem visto as portas do inferno prevalecerem contra tantas igrejas por aí. Por quê? Porque a igreja virou um conjunto de sistemas, e de táticas, e de estratégias. E a igreja não é isso. A igreja é um organismo vivo, que veio para revolucionar esse mundo. Pastor, não tenho vocação para ser revolucionário, então sai fora. Porque aqui dentro você vai ter que ser de boina verde, camuflado. Cadê os capeta que eu vou botar tudo para correr hoje? Vamos criar uma revolução aqui. Eu quero falar para você de 4 pontos de uma igreja sadia. Não dá para falar de 20, mas eu vou falar de 4. Primeiro ponto: uma igreja sadia necessariamente é e tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não dá para ser uma outra coisa. Uma igreja sadia é uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabe que ao longo da história o ser humano conseguiu fazer uma salada danada com essa história do Espírito Santo. Uns creem que batismo com o Espírito Santo é uma coisa, conversão é outra. Outros creem que é a mesma coisa, e falar em línguas é coisa da emoção. Não, falar em línguas é coisa de Deus. Não, mas eu não falo, o outro fala. E isso é uma loucura, porque na igreja de Atos 2 não tinha essa separação. Todo mundo falava em línguas. Todo mundo falava em línguas. Não tinha essa separação. Quando você vai à Bíblia para procurar se realmente conversão, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo são uma coisa só, ou se são experiências separadas, você vai ver que são 2 experiências diferentes. Você vai no final do Evangelho de João, João capítulo 20. Você chega no capítulo 20 de João, Jesus já ressuscitou, os discípulos estão escondidos com medo das autoridades, e Jesus aparece no meio deles. Domingo de manhã, Jesus, pumba, aparece no meio dos discípulos. Eles tomam aquele susto, pensam que é um fantasma. Os caras ainda acreditavam em fantasma, gente. Andaram com Jesus 3 anos e pouco, e ainda tinham uma montoeira de superstição, acreditavam em fantasma. Jesus apareceu, um fantasma, começaram a correr, não conseguiam sair do quarto, porque estava trancado e alguém engoliu a chave. De tanto medo que eles tinham, que eles estavam. E Jesus começa a dizer: paz, shalom, sou eu. Até que eles entenderam que era Jesus, sossegaram. E Jesus, na primeira coisa que Jesus faz, ele diz: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Ninguém falou em línguas,
Ninguém levantou, sapateou sapatinho de fogo. Não teve nada. O que estava acontecendo ali? Os discípulos estavam nascendo de novo. Estavam nascendo de novo. O novo nascimento equivale a você se tornar agora casa, templo, moradia do Espírito Santo. Jesus estava colocando o Espírito Santo agora para morar naqueles discípulos. Passam-se dias e dias e dias, e a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias com os discípulos, aparecendo eles todos os dias, ensinando e repassando com ele as coisas do reino, e depois de 40 dias, Jesus vai ascender aos céus. Aí Jesus diz o seguinte: vocês fiquem aqui e aguardem, até que venha sobre vocês a promessa do meu Pai, e vocês receberão o Espírito Santo. Se eu tivesse ali, eu ia dizer para Jesus: ô Jesus, espera aí, você está sofrendo de falta de memória. Tu não está lembrando que 40 dias atrás, um pouco mais de um mês atrás, você soprou sobre nós e disse: recebam o Espírito Santo? Como é que você está dizendo agora para a gente ficar aqui e esperar vir o Espírito Santo? E aí 10 dias depois, 50 dias depois da Páscoa, acontece o episódio de vir. Eles ouvem um som como de um vento impetuoso e tal, e veio o Espírito Santo sobre cada um deles como língua de fogo, e passaram a falar em outras línguas. Ou seja, a Bíblia mostra muito claramente que existem duas experiências diferentes e separadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós para termos nós o caráter de Cristo, e o Espírito Santo sobre nós para que nós sejamos testemunhas com poder. São duas experiências separadas, mas no final das contas, isso não é tão importante ao ponto de nos separar uns dos outros. Ah, você fala em línguas, eu não falo, então você para lá e eu para cá. Quer falar em língua, fala. Não quer falar, não fala. O prejuízo não é meu, é seu. Não quer falar, não fala. Mas não precisa separar, não precisa criar encrenca comigo por causa disso. Só porque eu falo em línguas, agora vai ficar de encrenca comigo. O máximo que pode acontecer, eu falo em língua, você não falar, é você achar que eu sou maluco, que eu estou falando. Você pode me achar maluco, só isso. Não precisa ir um para um lado ou para o outro. Agora, claro, a igreja foi criando esses extremos, que não é aonde não existe saúde. Nos extremos não há saúde. Ou é a igreja que não acredita, não fala, não tem profecia, não tem língua, não tem nada, ou é aquela igreja que só tem profecia, todo mundo profetiza, todo mundo fala em língua, sapateia, rodopia, e o Espírito Santo ficou olhando e falando: meu Deus, esse povo é doido. O que é isso aí? E todo mundo quer profetizar, assim te diz o Senhor e tal, e é só a carne que está falando, o Espírito não está falando nada. A gente precisa encontrar um ponto onde nós tenhamos equilíbrio. Eu recebi um e-mail agora de um rapaz, está completamente com a vida destruída. Por quê? Porque ficou dando ouvido a uma profecia. A profecia não se cumpriu e o camarada agora está. E agora o que eu faço? Eu não sei nem o que eu vou responder para ele, porque ele não é nem membro da minha igreja, é membro de uma outra igreja. Imagina agora eu falo um negócio, o pastor dele fala outra. Um rolo do tamanho de um bonde. Mas por quê? Por causa de falsa profecia. Isso é falta de sabedoria, é falta de equilíbrio, é falta de bom senso. E nós precisamos entender que a igreja que progride, a igreja sadia, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Sim, não dá para abrir mão disso. Lembre-se que a Bíblia diz aqui nesse texto que nós vemos de Atos 2, no versículo 47, que eles louvavam a Deus contando com a simpatia de todo o povo, e o Espírito Santo é quem ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Lembre-se que é o Espírito Santo que dava direção, que dava orientação para essa liderança. O crescimento da igreja primitiva não era fruto de uma estratégia bolada pelos apóstolos, mas era o fruto de obediência em seguir a direção do Espírito Santo. Amém, gente? Segundo ponto, segunda coisa, uma igreja sadia é uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. A igreja sadia é uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. A igreja sadia não pode ter como centro uma figura carismática, pastor que fala grego, hebraico, que sabe versículos de cor, que tem muita cultura e etc e tal. Isso é muito bom, é desejável, mas o centro da igreja tem que ser Jesus. O centro de tudo que a igreja faz tem que focar em Jesus. Para que a igreja tenha como centro Jesus, cada um de nós precisa ter Jesus como centro da sua própria vida. Você não precisa ser um trabalhador de tempo integral na igreja para ter Jesus como centro da sua vida.
Ah, não, mas quem tem que ter o Jesus como centro da sua vida é o pastor, é aquela pessoa que está lá o tempo integral, é funcionário da igreja. Não, não, não. Cada membro da igreja do Senhor Jesus precisa ter Jesus não como um acréscimo, mas como o centro da sua vida. Há anos atrás, o falecido evangelista Billy Graham foi fazer uma campanha evangelística no Japão. E como em todas as campanhas que ele fazia, no final da pregação, num estádio de beisebol, lotado de gente, ele fez um apelo para a salvação. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, fique de pé. E o estádio inteiro ficou de pé. E ele olhou para aquilo e falou, não, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa errada. Nunca vi uma resposta dessa magnitude para um apelo de salvação. Aí ele perguntou para o tradutor, vem cá, você está traduzindo direito o que eu falei? Ele disse, não, estou traduzindo palavra por palavra. Olha, você presta atenção no que eu estou dizendo e repita direito o que eu estou falando. Aí ele pediu, por favor, sentem. Todo mundo sentou. Se você quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, abrindo mão de qualquer outro recurso espiritual, deixando para trás a adoração aos antepassados, deixando para trás qualquer outra coisa, qualquer coisa de caráter religioso, para abraçar Jesus e somente Jesus, fique de pé. Aí só meia dúzia de pessoas levantaram. Mas é preciso que a gente entenda que quando nós tomamos uma decisão por Jesus, ele não é um acréscimo que a gente faz. Ah, eu tenho esse recurso, aquele recurso, e mais isso, e mais aquilo, e Jesus agora até vai me ajudar. Jesus não veio para te ajudar, Jesus veio para resolver a sua vida. Ele entrou para revolucionar a sua vida. Ele pelo menos revolucionou a minha. Se não revolucionou a sua, está na hora de revolucionar. É preciso que a gente entenda que a igreja sadia é uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. Dá uma olhada só como Paulo descreve quem Jesus é. Para mim é a descrição mais fantástica em toda a Bíblia a respeito de quem Jesus é. Colossenses 1, versículo 13 ao 22, diz assim, Ele, Deus Pai, nos libertou do império, ou seja, do poder, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Qual é a diferença entre redenção e remissão? Todas as vezes que o apóstolo Paulo se refere à redenção, ele está falando sobre libertação de todo tipo de maldição. E quando ele fala sobre remissão, ele está falando de perdão pleno de todos os pecados. Nós somos plenamente perdoados de todos os pecados e somos perfeitamente libertos de todo tipo de maldição. Dizer que um crente em Cristo Jesus tem algum tipo de maldição que ainda precisa ser quebrada é uma heresia gigantesca. Você é um filho de Deus e sobre você não há maldição alguma, porque você foi liberto disso em Cristo Jesus. Ele produziu isso em nós temos nele, nós temos redenção, temos remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, nele tudo é sustentado. Os físicos explicam para nós que os planetas estão aonde estão, porque a força da gravidade mantém a Terra aqui, o Sol ali, Marte acolá, as estrelas e tal, mas na verdade a Bíblia diz que quem sustenta tudo isso no seu próprio lugar é Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Será que você consegue dizer comigo? Jesus merece a primazia, o primeiro lugar em todas as coisas. Amém? Não em algumas, em todas. No nosso tempo, nossa grana, tudo ele merece o primeiro lugar. Em tudo, ele foi... porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Presta bem atenção aqui, Jesus é o centro de todas as coisas, e foi uma decisão dele, foi um ato dele, que fez de nós santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não são as nossas muitas orações, não é porque já lemos a Bíblia 30 vezes, de Gênesis até o livro de Mapas, não é porque jejuamos até o umbigo encostar na coluna vertebral, não, é porque ele tomou uma decisão de nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que você e eu temos a ver com isso? Absolutamente nada. Foi uma decisão dele, a gente só aceitou a decisão que ele tomou. Isso tem um nome, isso se chama graça. Graça não foi um esforço, mas tem gente hoje, na igreja de hoje, que acha que santidade é algo adquirido por esforço. Tem gente que acha que reconciliação com Deus é algo que eu obtenho por esforço. Tem gente que pensa que essa irrepreensibilidade é conquistada por esforço. Nós estamos conversando, eu e o pastor André, antes do primeiro culto, sobre uma passagem onde as pessoas até usam para justificar isso. Não, mas Jesus disse que desde os tempos de João, o reino é conquistado por esforço. O que isso quer dizer, afinal de contas? Será então que eu tenho que fazer um esforço? Gente, você sabe que tem outra tradução que traduz esse versículo que diz: o reino de Deus é conquistado por esforço? Tem uma outra tradução que diz por violência. Então, se é por violência, vamos sair por aí dando soco, tapa e chute em todo mundo. Se converta! Pá! Aceita Jesus! Pum! Porque o reino de Deus é tomado por esforço, por violência. Não, é preciso você entender o contexto. Quando Jesus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, que esforço é esse? Não é o meu esforço em ser santo, não é o meu esforço em ser irrepreensível, não é o meu esforço em ser inculpável, é o meu esforço em mudar de mente, de sair da mentalidade da lei para abraçar a mentalidade da graça. A igreja hoje vive num mix de graça com lei. E esse mix, o apóstolo Paulo diz para nós que não precisa de muita coisa não, basta uma pitada de lei para estragar toda a massa. Um pouquinho de fermento já estraga a massa inteira. E a igreja tem uma mentalidade ligada demais com as coisas da lei. Entenda que pela graça Jesus me fez santo, Jesus fez a mim e a você inculpável, irrepreensível, mas eu sou tudo isso nele, por ele, por causa dele, através dele, e não na minha própria força, ou em função de méritos que eu possa ter. Em terceiro lugar, a igreja que eu vejo, e a igreja revolucionária, a igreja que é uma igreja sadia, é uma igreja que reconhece a nova aliança, que procura entender cada vez mais a nova aliança. É preciso que a gente entenda Hebreus 9,15, eu não vou ler aqui o versículo, só vou citar para você, se você toma nota, Hebreus 9,15, depois Hebreus 12,24, são passagens que dizem para nós que Jesus é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador, ou seja, Deus tinha o propósito de uma nova aliança, usou Jesus para trazer, para mediar, para ser aquele que veio interferir para que fosse removida a antiga e ser trazida a nova aliança. E nós somos gente da nova aliança. Nós estamos inseridos na nova aliança. Nós não estamos inseridos na antiga aliança. Hebreus 8, de 1 a 13, diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fez, que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote, Jesus, tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria,
visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes, aqueles que ministram segundo a lei, ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse a ele: Moisés, tenha o cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no Monte Sinai. Mas agora, com efeito, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores. Porque se aquela primeira aliança, a antiga aliança, tivesse sido sem defeito, a aliança da lei, se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, Deus repreende o povo da antiga aliança, dizendo: eis aí vem dias, diz o Senhor. E agora aqui o escritor de Hebreus começa a citar uma passagem do livro de Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Deixa eu só chamar a sua atenção aqui para algo que está no original grego, dessa passagem de Hebreus, porque existem duas citações do verbo conhecer aqui. Ele diz: não vai precisar ninguém ficar dizendo para o outro: conheça o Senhor, conheça o Senhor. Esse conhecer aqui no grego é uma palavra que significa conhecer através de recursos intelectuais. Ninguém vai ficar precisando dizer: você tem que estudar mais sobre Deus, para conhecer Deus intelectualmente, e você fica limitado a apenas conhecer Deus intelectualmente, pois todos me conhecerão. E esse verbo aqui, esse segundo verbo conhecer, no grego, significa conhecer por intimidade. É um verbo que se aplica a um casal que está em lua de mel. Quem é que já casou aqui? Já teve lua de mel? Então você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? Essa parada da intimidade, lua de mel e tal. Você não entendeu? Continua olhando para frente, sorrindo, dizendo aleluia, Jesus. Um dia ainda vão entender isso aí. Amém, oh meu Pai. Você que já casou já sabe, né? Ele está dizendo aqui, naquele dia não ficarão limitados a um conhecimento intelectual, uma concordância mental. Não, naquele dia todos me conheceram por intimidade, desde o menor deles até o maior. E agora vem a principal cláusula da nova aliança. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Caramba, quando a gente lê isso aqui, eu sei que a maioria das pessoas nas igrejas fala sobre iniquidade, até pregam sobre iniquidade, não sabe o que é iniquidade. A pessoa pensa que iniquidade é simplesmente pecado, mas ele não falou de duas coisas separadas aqui? Eu vou usar de misericórdia para com as iniquidades, e dos pecados não vou lembrar mais. Então são duas coisas diferentes. O que é iniquidade, afinal de contas? O que é esse negócio tal de iniquidade? O cara prega sobre isso, porque é iniquidade, meus irmãos, aleluia. A iniquidade é terrível. A iniquidade, ela destrói. A iniquidade, pastor, o que é iniquidade? Cala a boca, deixa eu pregar. Iniquidade. Não, pastor, não entendi. Fica quieto, em nome de Jesus. A iniquidade e tal. E o cara não sabe o que é iniquidade. Quem já leu aqui na Bíblia a parábola do juiz iníquo? Peraí, só nós dois? Peraí, quem é que já leu alguma vez, já ouviu falar da parábola do juiz iníquo? Pelo menos agora aumentou para 4, amém. Vou contar para você a parábola do juiz iníquo. A Bíblia diz que Jesus conta essa parábola, que havia um juiz iníquo, e uma viúva foi bater na porta desse juiz de madrugada, pedindo: julga a minha causa, julga a minha causa. Aí o juiz, chateado, querendo dormir, ele fala: eu vou julgar logo a casa dessa mulher, porque todo mundo sabe que eu não respeito nem a Deus, nem a homem algum. Estou nem aí, nem para Deus, nem para homem nenhum. Eu faço as coisas do jeito que eu quero, segundo a minha cabeça. Mas essa mulher está me perturbando de madrugada, então eu vou julgar logo a causa dela, para me ver livre desse incômodo. E Jesus disse: se esse juiz, sendo um juiz iníquo, atendeu o pedido dessa mulher, quanto mais o Pai Celestial de vocês atenderá rápido aqueles que o pedirem.
O que é um juiz iníquo? É um juiz que julga de forma injusta, iníqua. Para um ele favorece, ao outro ele prejudica. Que não está faltando hoje no Brasil aleluia. Deixa quieto. Isso é o que é iniquidade. É usar essa injustiça. Na verdade, a parábola poderia se chamar a parábola do juiz injusto. Então, quando diz que ele usaria de misericórdia para com as nossas iniquidades, tudo aquilo que nos fazia injustos, por isso em Cristo nós fomos justificados, e agora em Cristo nós somos justiça de Deus. Por quê? Porque foi removida de nós a iniquidade, aquilo que nos fazia iníquos. Quem é iníquo não pode entrar na presença de Deus, porque com a injustiça entra e é julgado. E diante do julgamento, pumba, o juízo mata. Mas se você foi liberto da iniquidade e agora você é justo, você pode entrar e permanecer na presença de Deus como se o pecado na sua vida nunca tivesse existido. E além do mais, ele diz, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então não adianta você hoje vir aqui para confessar o pecado que você cometeu ontem, porque quando você diz hoje, pastor, meu Deus, ontem Deus vai falar assim, fiz o quê? Não estou lembrado. Não é que Deus sofre de falta de memória, não. Na sua onipotência, Ele decidiu não mais ficar olhando para os nossos pecados. E é por isso que eu posso afirmar para você que os nossos pecados na cruz foram perdoados, todos os pecados passados, presentes e também os futuros. Não tem nada que... Pastor, mas os futuros também? Quem aqui tem 2021 anos? Nenhum de vocês? Ninguém. Mas foi há 2021 anos atrás que Jesus perdoou todos os seus pecados, você não era nem nascido, ou seja, todos os seus pecados eram futuros. Todos eles. Alguns agora são passados, mas todos eles eram futuros. E Jesus perdoou tudo, não deixou nada de fora. Ele removeu a natureza pecaminosa de você e colocou a natureza dele, fazendo de você agora santo, irrepreensível, fazendo de você uma nova criatura. Isso, gente, chama-se nova aliança. É diferente da antiga, completamente diferente da antiga aliança. Na antiga aliança, cometeu pecado, tem que fazer um sacrifício, tem que confessar, tem que ir lá para o sumo sacerdote, entregar uma ovelha, um boi, dependendo do pecado. Quanto maior o bicho que o cara trazia, maior o pecado que ele cometeu. O cara não precisava nem dizer nada, chegou trazendo um boi, ih, rapaz, esse aí pegou pesado. Trouxe só uma pombinha, esse aí falou uma mentiria qualquer, bobagem. Mas trouxe um camelo, esse aí lascou tudo, meu Deus, o que ele não fez? Nós estamos vivendo numa outra dimensão. E olha, ele diz aqui no versículo 13 agora, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim, nós somos gente da nova aliança. Você e eu não temos nada a ver com a antiga aliança. A aliança tinha apenas sombras e tipos que apontavam para a nova aliança. Esse texto que a gente acabou de ler de Hebreus, Deus disse para Moisés, Moisés, tenha o cuidado de fazer tudo segundo você viu que é a realidade que está aqui no céu. Não faz nada inventado não, porque isso aí é só simbólico, representa algo real que está aqui. A antiga aliança é a sombra, a nova aliança é a realidade. Ou seja, nós somos o povo da nova aliança, portanto, no Antigo Testamento não há doutrinas para nós que somos a igreja. As doutrinas da igreja estão todas no Novo Testamento, todas elas no Novo Testamento. Pastor, mas isso é possível? Eu vou dar para você um exemplo prático. Você imagina o seguinte, a pessoa está aqui, é membro aqui da igreja, está passando por um problema terrível, de ordem financeira, saúde, família, alguma coisa desse tipo. Ela já pediu oração para os pastores, para o bispo André, não foi qualquer um que orou por ela não, hein? O bispo André. E o problema não resolveu. Ela já jejuou, ela já orou, ela já foi em outra igreja sem o bispo saber. Aquele culto de sexta-feira, para
tirar a nhaca, de máscara, boné, óculos escuros, para ninguém saber, não resolveu, continua. Aí a pessoa pensa assim, caramba, eu já fiz tudo quanto é coisa. Já sei, o que está faltando é um sacrifício. Mas o que eu tenho para sacrificar? O Rex. Quando eu chegar em casa, vou sacrificar o cachorrinho, é a bola da vez. Porque aí o problema vai resolver. Porque no Antigo Testamento, quando o camarada sacrificava o bicho, o problema resolvia. Então ele já chega em casa com um facão na mão, Rex. E o cachorro, bobo, vem. Alguém aqui faria isso? Por que você não faria isso? Porque você sabe que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento eram simbólicos e apontavam para Jesus, e Jesus é o sacrifício definitivo, por isso ele foi chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ninguém hoje, em qualquer igreja, por mais tradicional que a igreja seja, ninguém jamais vai pensar em comprar uma ovelha para sacrificar para prosperar, ou para ter pecados perdoados, porque a pessoa sabe que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram simbólicos, apontavam para Jesus. Para o povo da Antiga Aliança era uma realidade, mas para nós é apenas um símbolo. No Antigo Testamento tinha doutrina para amar o próximo? Tinha ou não? No Novo Testamento tem? Então como é que a gente deve amar o próximo? Deve amar o próximo como a si mesmo. Isso é lei. Isso é lei, isso não é graça. Você sabe onde é que está escrito que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Está escrito em Deuteronômio, em Levítico, faz parte da lei de Moisés. Jesus, gente, o cara que estabeleceu a nova aliança, ele disse, um novo mandamento vos dou. Ninguém presta atenção nisso. A pessoa está tão agarrada com o negócio da lei, amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. Então a lei do amar passou pelo filtro da cruz, mas sofreu um upgrade, não continuou a mesma. No Antigo Testamento era ame o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é item da lei. Quantos de vocês aqui sabem que amar o próximo como a si mesmo é difícil? Já tentou? A pessoa é da igreja, você vem no mesmo culto que ela, e o pastor fala, diga para a pessoa que está próximo de você. Rapaz, eu faço isso toda hora, eu não sei se o pastor André faz, mas eu faço toda hora, fala para a pessoa, quando eu estou aí e alguém manda, eu fico morrendo de raiva, eu detesto fazer esse negócio, ficar falando para os outros, mas eu mando os outros fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu te amo no amor do Senhor. Você fala, mas eu queria matar essa pessoa, eu queria esganar ela, eu vou ter que falar, eu te amo no amor de Jesus. Ô miséria, ô Senhor, prepare e leva para o seio da tua eternidade, mas não deixa mais essa pessoa aqui, uma perturbação danada. Mas você faz um esforço danado para amar, e amar ao próximo como a si mesmo é um desgaste, porque você tem que se esforçar, você tem que trabalhar na sua cabeça, você tem que orar e pedir, Senhor, me ajuda, porque eu já comprei até uma faca, meu pai, eu já comprei uma faca, eu vou levar para a igreja, eu vou, não aguento mais, é um esforço danado, é um esforço que você tem que fazer. Agora, amar o próximo como Jesus te amou, isso é impossível. É impossível. Você amar o próximo como Jesus te amou, sabe por que é impossível? Porque para você amar o próximo como a si mesmo, você usa o seu amor que é natural, com o qual você já veio instalado no HD, mas o amor que Jesus te amou é ágape, é um amor sobrenatural, é um amor incondicional. Esse amor tem que ser baixado no HD, tem que fazer download. Já não vem no HD, tem que baixar, é algo que Deus te dá. Então se você tentar amar o próximo como você mesmo, você vai amar e vai odiar, vai amar, vai odiar, vai amar, vai odiar. Mas se você amar o próximo com o amor que Deus te dá, aí é diferente. Aí começa a ser diferente. Mas você precisa entender, você precisa compreender o quanto Deus te ama. Qual é uma das falhas da igreja? Uma das falhas da igreja de hoje é tentar fazer como o povo da antiga aliança fazia. Eu tenho que provar para Deus o quanto eu amo. Então a pessoa se esforça,
feito um louco para provar para Deus: Senhor, eu te amo. E a pessoa canta músicas, ela faz de tudo, ela ora, ela diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas isso não é tão importante quanto você entender o quanto Deus te ama. Mais importante do que dizer para Deus o quanto você o ama, é você compreender, receber de Deus a revelação do quanto Ele te ama. Quando você começa a entender a dimensão do quanto Ele te ama, aí o amor dele começa a fluir em você para alcançar outros. Aí já não é mais com o seu amor que você vai amar o próximo, é com o amor dele. Gente, entenda uma coisa: enquanto você gastar o seu tempo, força e energia para tentar provar para Deus o quanto você o ama, você só vai se desgastar. Mas quando você começar a gastar seu tempo e energia para buscar entendimento e revelação do quanto Deus te ama, lembre-se que a Bíblia diz, João diz para nós que Ele nos amou primeiro, que nós amamos porque Ele nos amou. Leia 1 João e você vai ver João falando constantemente sobre o fato de que tudo foi feito primeiro por Ele nos amou primeiro, nós só amamos porque Ele nos amou. Ou seja, é mais importante receber a revelação do quanto Deus te ama do que tentar provar para Ele o quanto você o ama. Ele sabe exatamente o quanto você o ama. Você quer entender quão decepcionante é você ficar tentando se esforçar para provar para Deus o quanto você o ama? Dá uma olhada em Jesus conversando com Pedro depois da ressurreição. Pedro, tu me amas? Já leu Jesus fazendo essa pergunta para Pedro lá no Evangelho de João? Pedro, tu me amas? Aí Pedro, Jesus, eu te amo. Engraçado é que Jesus perguntou assim: Pedro, tu me agapau? Você me ama com ágape? O meu próprio amor? E Pedro responde assim: Senhor, eu te filéu, eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus deixa quieto. Segunda vez ele pergunta: Pedro, tu me agapau? Tu me amas? E Pedro: Jesus, tanta coisa para tu perguntar e tu fica insistindo nesse negócio, pô. Muda a pergunta aí. Não, tu me agapau? Pô, tu sabes que eu te filéu. Aí Jesus continua, daqui a pouco, terceira vez: Pedro, tu me agapau? Aí Pedro: tu sabes. Pedro nem responde, ele joga a bola para Jesus: tu sabes. Sabe por quê? O que Jesus estava tentando fazer? Tirar Pedro do esforço e levar Pedro para o descanso. Para de tentar provar que você me ama. Pedro, aquela traição que você cometeu já foi perdoada, cara. Esquece, apacenta as minhas ovelhas. Quem sou eu, Jesus? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Já está resolvido, está perdoado. Não fica nesse esforço de tentar. Você está se limitando o amor a mim, a filéu, mas eu quero te capacitar com agapau, com ágape, para que você possa amar com o amor que eu tenho amado você. Você consegue entender, Pedro, o amor com o qual eu te amei? Jesus, esse amor que você tem por mim é demais, porque o que eu fiz contigo ninguém perdoaria. Pois é, mas eu te perdoei. Claro que eu estou fazendo aqui uma conversa imaginária, baseada naquilo que é essa conversa registrada em João, mas é exatamente isso que aquela conversa quer dizer. E nós precisamos entender que Deus nos ama incondicionalmente. Sabe que quando a gente prega essas coisas, tem pessoas que criticam e falam assim: mas esta graça que vocês estão pregando aí é licença para pecar. Gente, quem quer pecar não precisa de licença. Nunca na minha igreja alguém chegou para mim: pastor, eu estou pedindo para você uma licença para este fim de semana. Eu caí dentro assim, com vontade, com força, que eu estou com uma coceira aqui no meu espírito para pecar, violento, e eu dizendo assim: ok, vai, em nome de Jesus. Nunca aconteceu de ninguém vir pedir licença para mim para nada. Quando a gente fica sabendo, já foi. Ih, pastor, o senhor está sabendo? Não. Ih, fulano fez isso, o quê? É mesmo? Mas não pediu licença. Se tivesse pedido, faria uma carta: a quem interessar posse, está autorizado a meter o pé na jaca, em nome de Jesus. Vai lá, meu filho. Quem está a fim de pecar não pede licença para ninguém, porque o homem é dotado de uma coisa, a semelhança de Deus, chamada domínio próprio, vontade, capacidade de escolher, livre-arbítrio. Livre-arbítrio.
A pessoa escolheu, ela vai e faz. Agora, quando você começa a entender o amor de Deus, sabe o que Paulo diz sobre o amor de Deus? Que o amor de Deus constrange o nosso coração. Constrange. Quer dizer, você está na beira de pecar, aí você lembra do amor ágape. Deixa para lá. Estou fora. É diferente. No Antigo Testamento não tem doutrinas para nós. Nós precisamos entender que as duas grandes bases do Novo Testamento se baseiam no amor. Há uma superestrutura que é o amor, e duas colunas que são graça e fé. Amém, gente? Quarto lugar para a gente fechar: a igreja sadia é uma igreja formada por pessoas que amam servir. Que amam servir. Mateus capítulo 20, versículo 24 a 28 diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. O contexto aqui é o seguinte: Tiago e João se aproximaram de Jesus, e lá no livro de Marcos diz que a mãe deles também veio junto, e pediram para Jesus: quando você entrar no seu reino, bota João e Tiago, um sentado à tua direita, outro à tua esquerda. E os outros discípulos ficaram indignados com isso. Por quê? Porque eles também queriam pedir a mesma coisa. João e Tiago pularam na frente. Então eles ficaram muito chateados. Então Jesus, a Bíblia diz que começou a haver entre eles um debate: quem é o maior? Quem é que vai sentar à direita? Quem é que vai sentar à esquerda? Aí Jesus chamou os caras, os 11, Judas já não estava mais. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, tal como Jesus, tal como eu mesmo, Jesus estava dizendo, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lá em Lucas, no capítulo 12, Jesus conta uma parábola, e ele diz que nessa parábola, os versículos do capítulo 12, versículo 36 em diante, ele diz: sejam como os servos que esperam pelo seu senhor, que vai voltar de uma festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os servos vão abrir. Felizes são aqueles servos que o Senhor encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio Senhor se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e Ele mesmo os servirá. Mesmo que ele chegue numa hora inesperada, de noite ou de madrugada, felizes serão os servos que o Senhor encontrar preparados, alertas e servindo. Considerem essa outra comparação: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele se prepararia, tomaria as devidas providências e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro então perguntou: Senhor, essa parábola que você acabou de contar é só para nós ou para todos os seus seguidores? É só para aqueles que estão em liderança, ou é também para aquela pessoa que apenas se senta nos bancos da igreja e assiste os cultos? E o Senhor Jesus respondeu: Pedro, pare um pouquinho, pensa, reflita um pouquinho. Quem você acha que é o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega como administrador dos seus bens, para dar aos outros servos da casa a sua porção de alimento no tempo devido? Eu lhes digo que essa pessoa bem-aventurada e feliz é o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim, servindo quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Gente, se há uma coisa que a igreja hoje não revoluciona, é por falta de consciência de todos os membros da igreja do Senhor Jesus, de que nós precisamos servir. Nós não somos servos por condição nós somos filhos, mas nós servimos por opção. Na lei não havia opção, na lei não havia escolha, na lei todos eram servos e tinham que obedecer. Na nova aliança, Jesus nos libertou do jugo da lei, e agora ele diz: sirvam, se vocês assim decidirem. Eu não vou forçar. O Espírito Santo não te dá uma chave de braço e te obriga a servir. Você faz isso quando você quer. Mas você entende que é muito mais gostoso quando alguém te serve por amor do que alguém que te serve por obrigação? O que você preferia?
se eu te oferecesse para baixar no seu celular um aplicativo que só fizesse uma coisa, uma voz doce que você poderia escolher, voz masculina, voz feminina, mais grossa, mais fina, mais rápido, mais devagar. Você calibrava essa voz do jeito que você quisesse, e essa voz você determinaria um número de vezes por dia. Você poderia escolher 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes por dia. O teu celular ia falar para você: eu te amo, eu te amo. Em português, em inglês, I love you. Em francês, je t'aime. Em alemão, ich liebe dich. Você ia ficar ouvindo o dia inteiro. O que você preferia? Essa voz no aplicativo te dizendo, ou aquela pessoa que você ama, que chega no seu ouvido e diz: eu te amo? Quem prefere o aplicativo? Você está entendendo que Deus podia ter criado a nós como um aplicativo, como uma máquina, que chegasse no culto, levantasse as mãos e dissesse: Senhor, eu te amo, aleluia, eu te amo, eu te amo. E Deus, coitado, carente, repete, eu te amo. Estou me sentindo até melhor agora. Estava tão solitário aqui. São esses anjos que eu já conheço há tanto tempo, desde a eternidade. Não aguento mais esses anjos. Quero ouvir, pessoal, repete de novo aí: eu te amo. Ou alguém que antes dizia: não quero nem saber de Deus, não acredito em Deus, detesto esse negócio de igreja, e de repente vem e: Senhor, como eu te amo. O que você acha que é melhor? Você ouvir um aplicativo, ou Deus sussurrando no teu ouvido: eu te amo, eu cuido de você, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando você decide servir, não é alguém que está te obrigando, não é alguém que está te forçando, você toma uma decisão: eu vou servir. Por quê? Porque o reino e a igreja se confundem. Quando eu sirvo na igreja, eu estou servindo ao reino. Se eu quero servir no reino, eu tenho que servir através da igreja, porque a igreja e o reino se confundem, estão fundidos um no outro, não dá para separar. A gente separou, mas o reino de Deus não pode ser separado da igreja, e vice-versa. E quando eu me disponibilizo para servir: pastor, mas eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo, todo mundo tem tempo. Você só tem 24 horas, igual essa pessoa que está sentada do seu lado. A questão é prioridades. O que eu priorizo na vida? O que eu escolho como prioridade? E você não precisa fazer nada tão assim: pastor, eu pensava que isso aí de servir era só para o pessoal que é contratado da igreja, que é funcionário tempo integral. Gente, entenda só uma coisa: no dia que a igreja tiver todo mundo servindo, vai ser uma explosão de conversões. O mundo está esperando por isso. O mundo está esperando por isso. O mundo olha para a igreja e não entende. Nós vimos a cultos, levantarmos as mãos, cantarmos, batermos palma, ficamos nisso. Cada um de nós aqui deveria sair desse esquema que a religiosidade produziu no século XX e agora no século XXI, e entrar no esquema da igreja de Atos 2 e nos voluntariarmos para servir. Todos nós. Dizem, né? Eu citei para vocês aqui que lá na Nova nós temos 6.000 membros. No dia que os 6, eu digo para eles, eu não me conformo enquanto os 6.000 não estiverem servindo, porque no dia que nós tivermos 6.000 pessoas servindo na igreja, no domingo seguinte nós teremos 12.000 pessoas na igreja. E se esses 12.000 passarem a servir, no outro dia nós teremos 24.000 pessoas na igreja. E se essas 24.000 começarem a servir, nós entraremos numa progressão geométrica, e a igreja vai explodir, vai tomar conta desse Rio de Janeiro e desse Brasil. Quando nós entendermos que nós somos chamados para servir voluntariamente. Eu ouvi um testemunho uma vez, isso já aconteceu N vezes, mas me marcou. Uma pessoa que chegou para mim para contar: pastor, eu estou frequentando aqui a Nova, eu não acreditava em Deus, eu não gostava de crente, não gostava de igreja, e uma pessoa amiga começou a me convidar, e convidou, eu decidi vir à igreja para me livrar daquele convite. Não aguentava mais aquela pessoa me convidando. Então, para me livrar do convite, eu decidi vir. E quando eu cheguei na porta da igreja, uma pessoa me recebeu com um sorriso e um abraço. Naquele momento em que a pessoa, já estávamos, isso foi bem antes da pandemia, no momento em que aquela pessoa deu aquele sorriso largo e me abraçou, eu tive um encontro com Deus. A minha vida mudou. Eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus do céu, eu passei a semana
folheando a Bíblia, estudando, separa versículo, vê no grego, vê no hebraico, preparei pontos e pregação, PowerPoint, não sei o quê, e a pessoa se converteu com um sorriso na porta. Eu me esbudeguei, preguei, falei, gritei, saí rouco, dei cambalhota, e a pessoa se converteu com um sorriso. Não foi nada daquilo que eu fiz. Qual foi a pregação, minha irmã? Eu perguntei, mas qual foi a pregação que eu preguei naquele dia? Não lembro, pastor, não lembra. A pessoa não lembra o que eu preguei. Mas ela lembra do sorriso e do abraço que ela recebeu ali na porta, na recepção. Você está entendendo que às vezes a gente menospreza essas coisas e não entende que nas pequenas coisas Deus também está presente? E Deus faz milagres às vezes naquelas pequenas coisas, e que cada um de nós aqui tem função como parte do corpo de Cristo. Amém? Talvez você não tenha talento para pregar, para subir, talvez você não conheça 30 mil versículos de cor, talvez você não saiba estruturar um esboço de pregação, mas você sabe sorrir para alguém. Você pode de repente dar aula para as crianças, você pode, pastor, não sei dar aula para criança, então vai para o berçário, que você só tem que tomar conta e dar mamadeira. Pronto, mas se disponibilize, você tem que se disponibilizar. Sair desse modelo esquisito que a gente inventou, de meia dúzia carrega o piano, o resto bate palma. A igreja não é um navio de cruzeiro, a igreja é um navio de guerra. No navio de cruzeiro tem uma tripulação de pouca gente, muito menos gente que todo mundo. Num navio daqueles de cruzeiro, cabe ali, tem navios que cabem mais de 1.000 pessoas, muito mais, né? Tem uns navios que cabem 3, 4, 5 mil pessoas. É lógico que ali a tripulação em si tem 200, 300, sei lá. Essa tripulação trabalha e o resto do povo está no deck tomando sol, vai na piscina, vai no cassino, vai no show, não sei o quê. A igreja não é um navio de cruzeiro, a igreja é um navio de guerra. Um navio de guerra, tu imagina só, um marinheiro, ele olha e fala assim, eu fui escalado hoje para limpar o convés do navio, mas eu não estou afim não, eu vou tomar um sol. Aí ele vai, tira a camisa, deita lá no convés do navio, pilota aí, comandante, sol tá bom, vai pegar uma cadeia danada, porque no navio de guerra, ninguém toma sol, todo mundo rala. Mas a igreja virou um navio de cruzeiro, meia dúzia carrega o piano, o resto bate palma. Peraí, vamos todo mundo carregar o piano. Você sabia que é possível você carregar um piano usando um dedo só? Sabia disso? Basta ter 1.000 pessoas junto com você, cada uma bota um dedo, com 1.000 pessoas você levanta o piano. Uma só não consegue, 2 também não, 3, mas se 1.000 pessoas botarem lá o dedo, todo mundo levanta, a gente levanta o piano com um dedo só, todo mundo fazendo a sua parte. Nós somos parte do corpo de Cristo, amém, gente? Você entende que a menor parte do corpo, a parte que todo mundo pode se considerar insignificante, tem importância no corpo? Você entende que quando você caminha, os dedos dos pés têm uma contribuição tremenda. Agora você imagina se eu chegasse para você e falasse assim, vamos fazer assim, vamos amputar o teu dedo mindinho. Quem é que topava? Ninguém, mas é só o mindinho. O dedão do pé, esse aí complica, porque você pisa normalmente com o lado de fora do calcanhar e roda o pé para dentro. A passada normal é assim, você pisa com o lado de fora do calcanhar, estou exagerando aqui, claro, né? Você pisa com o lado de fora e caminha rodando para dentro, e o dedão dá o impulso final. Não estou falando do dedão, só o mindinho. Vamos amputar. Eu dou anestesia, vai doer não, vamos amputar. Pastor, é só o dedo mindinho, está até com uma frieira ali, uma unha encravada, com micose, mas é o meu dedo mindinho, não vou amputar não. Mas não vai fazer falta. Não, mas é o meu dedo mindinho. Você pode não perceber, mas ele está lá, ele é valorizado. Você valoriza. Não importa o que você esteja se voluntariando para fazer, cada um de nós contribui para um alvo maior, que é Cristo ser exaltado e o reino ser expandido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?